Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Financeiramente. Hoje, retomando a nossa série Analisar é Fundamental, nós vamos falar de duas coisas muito importantes. Duas análises, na verdade. Análise vertical e análise horizontal. Eu sei que eu tinha prometido fazer a comparação com a mediana no próximo vídeo, mas eu achei mais importante a gente relembrar desses conceitos aqui, na verdade apresentar esses conceitos aqui, que vão tornar o outro assunto mais fácil. Vocês vão ver. Bom, lembrar para vocês que essas análises aqui estão sendo feitas com base no livro do Alexandre Póvoa, Valuation. Então, se você não comprou esse livro, eu sugiro que você compre, você vai ter uma boa referência para acompanhar. Outra coisa, comenta aí se você já conhece análise vertical e horizontal e o que você acha disso. Não esquece de compartilhar esse conhecimento para que ele chegue para o máximo número de pessoas. Vamos lá então? Bom, então hoje a gente vai falar sobre análise horizontal e vertical. Eu vou falar só sobre balanço patrimonial, mas o raciocínio é análogo para a DRE, então você não vai ter problema, ok? Bom, a primeira coisa que a gente deve entender é o seguinte, esses aqui são instrumentos contábeis, né? Que você entende a empresa. A análise horizontal e vertical, ela serve para aprimorar a compreensão sobre a situação de um negócio. Como assim? Ela joga um zoom em cima de determinadas contas ou de determinados períodos. Enfim, você consegue identificar contas importantes que vão te chamar a atenção para você detalhar, e a outra coisa é você verificar as tendências de determinadas contas. Isso é muito importante para você entender para onde está indo o seu negócio. Vocês vão ver que elas têm uma diferençazinha. Uma foca nas contas e a outra você foca nas tendências. Vamos começar aqui com a análise da tendência. Vamos falar aqui sobre análise horizontal. Eu defini assim, é a observação do comportamento de um item que vocês estão lendo aí, ou um conjunto de itens de demonstrações financeiras, que é balanço patrimonial e DRE, em relação ao período de tempo. Beleza, falando assim é meio esquisito, mas vocês vão ver que é muito simples. Então eu tenho aqui um pedacinho daquele balanço da Fleury que a gente está sempre olhando. O ativo circulante, caixa, só um pedacinho, tá? E peguei aqui 3 trimestres. Como eu estou falando de período de tempo, então eu vou analisar nesse sentido. E um detalhe, eu também posso analisar isso aqui semestralmente, anualmente, mensalmente. Isso vai do meu foco. Se eu quero períodos mais longos ou períodos mais curtos. Então, como é que se calcula isso? Eu tenho as contas que eu quero olhar. Por exemplo, aplicações financeiras. Eu quero ver como a aplicação financeira ela tem se comportado nos períodos. Aí, eu vou sempre pegar o período posterior, o último período, divido pelo anterior, tiro menos 1 e acho a proporção. E eu vou achar uma coisa semelhante a essa aqui, ó. 1.121.192, 1.064.97. Um dividido pelo outro, menos 1. Você vai ter isso aqui, 5,37. Mas eu vou fazer aqui na calculadora para vocês verem como é que é a conta. Então olha só, vou ter a calculadora aqui para a gente fazer juntos. Então, eu tenho o valor posterior, 1.121.192, dividido por 1.064.097 igual a 1.036, 0,536, menos 1 vezes 100, que a gente está falando de percentual, né? Pronto. 5,36, arredondando, 5,37. Pronto, aí você tem a relação de um para o outro. Tá, mas o que quer dizer isso aqui? Está querendo dizer o seguinte, dos outros períodos que eu tenho para cá, que eu não coloquei aqui, só coloquei um pedacinho para vocês verem, do trimestre 31/3 para o trimestre anterior, que não está aqui, minhas aplicações financeiras tiveram um decréscimo de menos 10,73. Desse trimestre para este trimestre, minhas aplicações financeiras tiveram um acréscimo de 49,88%. E do segundo trimestre para o terceiro trimestre, eu tive um acréscimo de 5,37%. Bom, na verdade aqui, no balanço patrimonial, tem contas que eu quero que isso seja crescente e tem contas que eu quero que seja decrescente, né? A gente sabe disso. No caso de aplicação financeira, seria mais caixa, né? Mais disponibilidades. Então, não seria de todo mal. No caso de dívidas, por exemplo, eu quero que isso aqui seja uma tendência de baixa. Então, depende da conta que você está analisando. O resumo da ópera é o seguinte, eu pego cada conta dessa e vou fazendo esta operação para ver o quê? A tendência disso.
Vamos ver como é que fica lá no balanço? A gente tem o balanço aqui, aqueles que já estão careca de conhecer. Eu fiz aquela conta que a gente mostrou agora, né? Ó, de aplicações financeiras, lembra? 5,37? É isso aí. Vamos fazer o seguinte, eu quero mostrar para vocês a tendência. Vou habilitar aqui o menuzinho do Excel para a gente gerar um gráfico. Por exemplo, as aplicações financeiras. Vamos supor que eu queira ver um período e eu quero identificar a tendência. Então tá. Nos últimos, deixa eu ver, 2019, tá 2018. Aplicações financeiras, né? Olha só. Venho aqui, seleciono. Eu vou inserir um gráfico. Aqui ele já vai me dar um gráfico recomendado, olha só. Ele já dá até aqui meio que pronto. Eu gosto desse aqui de linha que eu acho que a gente identifica melhor a tendência. Aqui tá número, mas a gente pode mudar isso aqui. A gente pode colocar isso aqui, a data, né? Eu posso vir aqui. Ok. Pronto. Então eu tenho aqui no tempo o comportamento das aplicações financeiras por trimestre, que vem do primeiro trimestre de 2018 até o último trimestre disponível que nós temos, né? Que é o terceiro trimestre de 2020. Hoje, dia 9... o dia que eu estou gravando isso, 9 de janeiro de 2021. Então a gente vê o seguinte, o comportamento das aplicações financeiras é meio errático, né? Ele vai para cima, vai para baixo, dependendo aqui do tempo, e eu não consegui identificar muita coisa. Posso fazer isso aqui com qualquer conta. Por exemplo, vamos ver aqui, ativo circulante. Claro que você pode fazer um gráfico para cada um. Eu estou fazendo aqui um só porque é para mostrar para vocês. A gente pode vir aqui e calcular aqui, selecionar este carinha aqui. Ok, editar aqui, dar uma bagunçada aqui na data. Vamos aqui, ok. Pronto, ativo circulante e as aplicações financeiras ficaram muito parecidas, né? A gente vai ver que isso tem um motivo. Por falar nisso, tem uma opção bem legal no Excel de você verificar tendências. Se você colocar isso aqui, ó, ele te mostra que é uma tendência crescente, né? Tá vendo aqui? Ó, essa linha aqui. Mas é meio errático aqui, no meio do período. Ok, eu estou fazendo isso por um período curto. Talvez, se a gente esticar esse período, melhore. Podemos fazer isso aqui. Vamos aqui, selecionar dados. Ao invés de vir só até aqui 2018, a gente vai pegar isso aqui e selecionar aqui bem para trás. Eu tenho até 2010. Ok, a gente seleciona aqui. Mesma coisa aqui no período, né, do ano. Seleciona para todo mundo. Ok. Ok. Então aqui você vê que está perto de 0%, mas ele tem alguns picos para cima e aqui para baixo, mas a tendência está praticamente estável, né? O ativo circulante ele se mantém. Por que isso é importante? Porque tem contas, como eu falei, que é bom que sejam crescentes e tem contas que é bom que sejam decrescentes. Então, esse é o grande foco aqui da análise horizontal. Ela serve para você ver como é que está se comportando a conta específica que você está analisando, para você ter uma noção de evolução. Beleza? Se você não deu aquele like, já deixa um like aí no vídeo, se você está gostando, claro, porque isso aqui me ajuda a divulgar o meu conteúdo para mais pessoas. E serve como motivação, claro. Então vamos ver agora o conceito da análise vertical. Então a análise vertical é a observação da proporção de um item das demonstrações financeiras em relação a um item base. Isso é, quanto representa cada item em relação ao todo ou a referência base. Tá, o que vem a ser isso? Isso aqui ficou complicado escrito assim, né? Mas no final das contas é simples. Essa análise vertical, ela detalha a participação de cada item do balanço, que é o que a gente está vendo aqui, sobre os ativos ou passivos. Eu acho que fica mais fácil entender quando eu mostrar agora como é que se calcula. Vamos lá. Eu tenho, da mesma forma, eu tenho o balanço, peguei só um pedacinho aqui, eu quero enxergar cada conta dessa, quanto é que ela representa em relação ao total. Lembra que ativo e passivo, vou até mostrar aqui o balanço de novo para a gente entender isso. Lembra que o ativo total é composto pelo ativo circulante e ativo não circulante, e o passivo total é do passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Então, isso é igual a isso. Então, se lá era 5.600, aqui também é 5.600. Tá? Só para esse entendimento ficar bem claro. Então, voltando aqui, eu quero pegar um item específico. Qual item? Nesse caso aqui. Vamos voltar aqui com aplicações financeiras de novo. Eu pego um item específico, quero aplicações financeiras, né? Um item do meu balanço, e vou dividir isso aqui em relação ao meu total.
5.600. E o que eu vou ter? Eu vou ter a proporção disso, né? Quanto isso equivale ao meu total? Fazendo essa conta, eu tenho que é 20,02. Vamos fazer de novo aqui na calculadora para vocês acompanharem. Eu tenho 1.121, 192 dividido por total. 5.600, 273 igual percentual, então multiplica por 100 igual 20,02, entendeu? Neste trimestre, as aplicações financeiras em relação ao total que vale a 20,02%. Bom, por que isso é importante? Esse cálculo vertical, ele é importante para você identificar uma série de questões que elas são fundamentais na gestão financeira de qualquer empresa. Então, eu vejo o peso de cada conta minha em relação ao total e isso me abre uma lupa em cima de determinada conta, que ela pode ser muito alta, e aí me exige que eu faça um detalhamento ali, uma análise mais específica para saber o que está de errado ou de muito bom na análise da empresa. Ajuda bastante isso. Ok, então eu venho aqui em balanço patrimonial, análise vertical, que eu já fiz aquela conta, é aquilo repetido para todos os campos aqui, e aí você começa a identificar algumas coisas interessantes. Olha só. Eu vejo aqui que meu ativo circulante, 34, olha aqui uma coisa legal, 49,24% está em cima de intangível. Lembra que ativo intangível é aquilo que não é físico, como marca, patente, software. Então isso aqui chama atenção, ela tem um intangível forte. E ele vem aqui, no decorrer dos trimestres, ele se mantém, né? Beleza, você já sabe que no intangível eu posso dar uma olhadinha melhor e entender um pouco melhor essa empresa. Aplicações financeiras também, ela é considerável. Lembra, né, que a gente viu lá que o ativo circulante ele é errático na análise horizontal, mas a aplicação financeira ela tem um peso grande, né, 20%, então faz sentido. Então daqui você já começa a olhar algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu até fiz um exemplo aqui, eu estava brincando aqui antes, eu coloquei aqui o ativo circulante, o passivo circulante, o patrimônio líquido. Daqui a gente vê que meu ativo circulante ele é bem maior do que o meu passivo circulante. Olha só, da onde é que eu tirei isso? Aqui, ó, ativo circulante, cadê o passivo circulante? Aqui, ó, passivo circulante, e comparei com o patrimônio líquido aqui, ó. Os três estão aqui neste gráfico. Eu posso fazer isso com tudo. Outra coisa interessante aqui é que eu vejo, da mesma forma que eu faço isso aqui verticalmente, por isso que é a análise vertical, eu posso olhar o comportamento dessa análise vertical no decorrer do tempo, da mesma forma da análise horizontal. Só que aqui eu estou vendo se as proporções de cada conta, elas se mantêm. Aqui, por exemplo, eu peguei o ativo circulante e o passivo circulante. Ativo circulante, cadê? Ativo circulante com o passivo circulante. Plotei isso com isso. E a gente vê claramente a relação aqui, ó, que o passivo circulante, as obrigações de curto prazo, elas se mantêm aqui num percentual abaixo de 20%. Os meus bens e direitos do curto prazo, que é o ativo circulante, ele se mantém aqui mais alto do que o meu passivo circulante. Ou seja, a empresa ela tem uma folga de curto prazo aqui. Aqui teve uma subida. Isso aqui é uma coisa que chama atenção. É a gente tentar identificar o porquê disso, isso é importante. A outra coisa interessante é o seguinte, essa análise que a gente fez aqui, a análise horizontal principalmente, a gente pode aplicar naqueles indicadores que a gente calculou. Olha só, eu tenho aqui esses indicadores. Vamos pegar um aqui bem simples, só para eu explicar o que eu estou falando. Vamos pegar aqui a liquidez corrente, que é mais tranquilo de calcular, que é o ativo circulante pelo passivo circulante, a gente consegue ver aqui. Vamos voltar aqui. Vamos colocar então aqui a liquidez corrente. O ativo circulante pelo passivo circulante. Então vamos aqui, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Lembra lá, né? 1,84? Olha só. 1,84. Beleza. Eu posso pegar isso e estender para todos os períodos. Vamos ver aqui como é que era o comportamento disso ao longo dos anos. Então eu já tenho aqui a minha liquidez corrente calculada por trimestre. Eu venho e seleciono da mesma forma que eu fiz o outro, inserir, gráfico, pronto aqui, ó.
eu já tenho minha liquidez corrente ao longo de 10 anos. Vamos ver aqui o seguinte. Então pronto, olha só. Então eu tenho minha liquidez corrente no decorrer de 10 anos. Opa, vou botar mais para cá, né? Pronto. Então eu tenho a liquidez corrente no gráfico aqui em 10 anos por trimestre. Vocês podem ver que ela deu umas rateadas aqui, mas ela vem diminuindo ao longo dos anos. Então, daqueles indicadores que eu fiz, é importante que eu faça essa análise para eu tentar identificar algum problema. Por isso que a análise vertical e horizontal ela é tão importante. Eu analiso tendências. Se você colocar uma linha de tendência aqui, olha só, a liquidez ela vem caindo. Isso pode ser problema? Pode. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dar uma mergulhada nos dados. Eu já identifiquei uma tendência aqui. Se a liquidez corrente está caindo, será que a empresa está entrando em dificuldade? Ela vai ter problema com as obrigações de curto prazo? É isso que eu tenho que ver agora. É isso que eu tenho que mergulhar nos documentos, eu tenho que mergulhar na história, nos balanços, na DRE, no fluxo de caixa, ir lá no site, no RI, baixar o material deles, perguntar para o pessoal da RI para entender por que a liquidez está caindo. E assim eu faço com todos os indicadores. Nesse exercício, eu começo a entender a empresa. Isso é fundamental para análise bem feita. E se você não se inscreveu no canal até agora, chegou a hora. Se inscreve no canal, divulga para os amigos, vamos fazer esse canal crescer para eu continuar motivado a trazer informação para você. Eu queria também que você deixasse seu comentário aí, dizendo o que você achou da análise vertical, horizontal, se você já conhecia, se isso melhorou o seu entendimento de como é que se faz a análise de uma empresa. Claro que ainda tem muita coisa para a gente avançar, mas a gente está crescendo. Você pode ter observado aí, nessa série a gente já chegou num nível legal. A gente já começa a entrar no detalhe da empresa e consegue identificar possíveis problemas ou oportunidades. Comenta aí. No próximo vídeo, aí sim, agora a gente vai falar da comparação com a mediana, que eu vou pegar essas séries históricas e comparar com medidas estatísticas para a gente ver se ela está dentro ou está fora do normal. E aí eu tenho um método quantitativo para identificar isso com mais certeza. Tira um pouco da subjetividade e isso é importante quando a gente faz análise. Beleza? Te vejo no próximo vídeo então. Bons investimentos. Um abraço.